TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Mais 3 mortes pelo coronavírus são registradas no estado em 24 horas. Entre eles, mais um em Uberaba. As medidas do governo para tentar acelerar o resultado de testes de pacientes suspeitos com a doença. Hoje, a capacidade da FUNED é superior à demanda apresentada ao número de exames que estão ingressando. Animais peçonhentos em residências estão dando muito trabalho para o Corpo de Bombeiros. Foram 46 capturas de janeiro até março. E o avanço da dengue em Minas Gerais. Já são mais de 46.600 notificações este ano. Estas e outras notícias a partir de agora, no Jornal Sintonia. Boa noite. A região tem mais uma vítima fatal por causa do coronavírus. As informações com a repórter Janaína Silva. Mais 3 mortes confirmadas em 24 horas no estado, totalizando 30 óbitos até o momento, além de 903 casos positivos. Desses 3 novos registros de óbitos, um foi em Uberaba, que até agora tem 2 vítimas mortas pelo coronavírus. Um homem de 73 anos, que faleceu no dia 10 de abril, e um senhor de 64 anos, que morreu no dia 13 de abril. Além das mortes confirmadas, em Patos de Minas, um homem de 79 anos, Patrocínio, um homem de 81 anos, e os 4 casos de Uberlândia. 2 homens, um de 72 e outro de 80 anos, e 2 mulheres, uma de 61 e a outra de 65 anos. No perfil epidemiológico do estado, 76% das pessoas infectadas têm entre 20 e 59 anos. E dos óbitos, 78% deles tinham fator de risco presente, como hipertensão e cardiopatia. E mais 8 casos suspeitos foram registrados em Araxá, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde no final da tarde. Já são 50 notificações de casos suspeitos. 16 aguardam resultado, 2 casos positivos, resultados negativos 32 e um óbito ainda em investigação. A Polícia Civil prendeu em Perdizes um suspeito de homicídio que ocorreu no dia 6 de março no bairro Boa Vista, em Araxá. A vítima, um homem de 46 anos, foi assassinada com um golpe de faca. A motivação do crime, segundo as investigações, foi um desentendimento em relação a uma obra de construção civil. Agora veja a previsão do tempo para amanhã. A quinta-feira será de céu com muitas nuvens e possibilidade de pancadas isoladas de chuva. Em Araxá, a temperatura máxima chega aos 24 graus e a mínima 17 graus. Daqui a pouco, o retorno da coleta seletiva de lixo na cidade depois da suspensão por causa da pandemia do coronavírus. E aumenta o índice de captura de animais peçonhentos em casas pelo Corpo de Bombeiros. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Precisamos falar sobre violência física. Bater, machucar, dar palmadas, dentre outras agressões, é um ato covarde. Não educa e deixa marcas pelo resto da vida. Crianças e adolescentes precisam de afeto e diálogo para seu desenvolvimento. Fique alerta.
Ao sinal de violência infanto-juvenil, denuncie. Disque 100. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. O Corpo de Bombeiros teve um crescimento expressivo no número de animais peçonhentos capturados em residências. Quase metade do que foi registrado em todo o ano passado superou o número de ocorrências em apenas 3 meses de 2020. Os tamanhos diferentes de gaiolas descrevem quais animais são capturados pelos militares do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros. Tenente Ricardo demonstra que na vermelha são os animais de grande porte, como javalis. Esses animais, eles aparecem bastante nessas residências próximas à zona rural ou próxima a alguma área de preservação que temos em Araxá. Porque em Araxá nós temos várias áreas, né, de preservação que esses animais estão para essas residências próximas a esses locais tem sido uma área de maior incidência desse tipo de animal. Então, tem sido mais comum dentro da residência, porque esse ano tivemos um período bastante chuvoso. Então os animais eles procuram as residências tanto para a procura de refúgio e de alimentos. No levantamento dos anos de 2019 e 2020, a comprovação do acréscimo. Nos 12 meses do ano passado, um total de 117. E em 90 dias de 2020, 46. Elevação considerável. No dia 14 de abril, foram 3 capturas de 2 jiboias, uma no bairro Boa Vista e outra no bairro Pão de Açúcar e um coati no Complexo do Barreiro. Uma orientação à população araxaense é quanto à forma correta de apanhar esses animais, acionando 193. Bom, quando a pessoa localizar um animal silvestre, seja dentro da residência ou no quintal, primeiramente, não tente capturar esse animal. Faça contato com o Corpo de Bombeiros através do telefone 193, que estaremos enviando uma equipe especializada e com materiais apropriados para fazer a captura desse animal. Bom, nós temos verificado uma incidência muito grande, principalmente de serpentes e gambás. A coleta seletiva do lixo em Araxá foi reiniciada essa semana após um mês de suspensão, como medida para prevenir a contaminação pelo coronavírus. O serviço tinha sido interrompido, mas com avaliações do comprometimento da vida útil do aterro sanitário e a preocupação com o acúmulo de lixo nas residências, foi retomado essa semana. O material que será coletado vai ficar em quarentena nos barracões das cooperativas de separação de recicláveis para a indústria. E as donas de casa serão orientadas sobre medidas de higienização. A expectativa é que o volume do lixo reaproveitável caia 50%, porque não serão recebidos produtos provenientes da coleta comercial. A coordenação do trabalho informou que as rotas serão mantidas, mas as medidas de segurança foram aumentadas, principalmente para os coletores. No próximo bloco, o novo quadro partidário de vereadores na cidade, o crescimento preocupante de casos de dengue e as tentativas do governo estadual para aumentar o número de testes para milhares de casos suspeitos com a Covid-19. Há mais de 60 anos, a CBMM está presente no seu dia a dia de maneiras que talvez você nem imagine. Seja através da aplicação de produtos nos diversos segmentos da indústria ou na forma como a companhia contribui para a manutenção de serviços essenciais a toda a cidade. Agora, mais do que nunca, reconhecemos nossa responsabilidade e reforçamos o nosso compromisso com a comunidade de Araxá para enfrentarmos juntos este momento. Agradecemos a quem pode estar em casa e principalmente aos nossos colaboradores que continuam se dedicando para manter a CBMM ativa de forma segura e responsável. Para isso, mais de 45 medidas de segurança foram implementadas, garantindo a segurança de todos. Potencializamos a limpeza e higienização das áreas comuns e das salas de trabalho. Aumentamos o número de ônibus para que se respeite o distanciamento de segurança. Escalonamos os horários das refeições, assegurando um menor fluxo nos refeitórios. Reduzimos o número de colaboradores e terceiros na planta.
Estamos separados por um momento, mas mais juntos do que nunca. Mais de 4 milhões de consultas. Mais de 103 mil partos normais. Mais de 70 mil cirurgias de catarata. Mais de 5 milhões de raios-x da coluna. É isso que dá para fazer com os 46 milhões de reais que a Assembleia economizou e devolveu para o Estado. É a Assembleia Legislativa fazendo sua parte para enfrentar a crise. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Além da preocupação com o novo coronavírus, as autoridades de saúde também estão alertando a população para os cuidados preventivos contra a dengue, evitando o acúmulo de água, principalmente nos quintais das residências, para combater focos do mosquito transmissor. Foram registrados, do início do ano até agora, 46.681 casos prováveis da doença no estado, com 4 mortes. Em relação à chikungunya, são 807 notificações e um óbito em investigação. A Zika contaminou 259 pessoas, sendo 29 gestantes. As doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. E segundo as autoridades de saúde, mais de 70% estão em quintais de residências, agravados pelas chuvas e sem medidas preventivas da população. Na região, Uberaba aparece com o maior número de casos de dengue, 1.253. Uberlândia, 1.104. Ituiutaba, 990. Patos de Minas, 552. Araguari, 88. Araxá, 56. E Patrocínio, 55. Minas Gerais tem 64 mil casos suspeitos de coronavírus e a falta de testes suficientes dificulta um maior controle da disseminação. O governo busca saídas para o problema, como afirmou em coletiva o subsecretário de Vigilância em Saúde, Dário Ramalho. Na verdade, esses pacientes, a vasta maioria deles, não serão testados. Ou seja, o número elevado de suspeitos não se traduz em número baixo de capacidade de teste, até porque nós hoje estamos com a capacidade para além da demanda apresentada pela epidemia. O que ocorre é que, com a mudança do critério de notificação, os pacientes com quadros brandos não terão o exame realizado. São quadros gripais, simples. O que a gente investiga com exame laboratorial é o caso grave, é o paciente que foi a óbito. Os pacientes com casos leves não terão exames realizados e, portanto, permanecem no banco como suspeitos, ou seja, acumulando um número grande desse dado de casos suspeitos e tendo em mente que a perspectiva para esse dado, para a análise desse dado, é coletiva, é epidemiológica, ou seja, tentar, através disso, ter um outro marcador, um outro proxy do tamanho da epidemia. É uma coisa que a gente tem falado aqui de maneira reiterada. Cada caso confirmado não se traduz, de fato, apenas naquele indivíduo que a gente achou. Cada um desses dados traduz uma face para a gente poder enxergar o tamanho total da epidemia. A respeito das medidas do Estado, para que nós possamos aumentar a capacidade de exames, uma série de medidas foram disparadas, e elas já tomaram efeito. Hoje, a capacidade da FUNED é superior à demanda apresentada ao número de exames que estão ingressando. A FUNED hoje tem uma capacidade muito maior do que a necessidade, fruto do esforço hercúleo que a FUNED, os parabéns à autarquia e à fundação. E durante a entrevista, o secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, falou sobre como estão sendo feitas as projeções de picos da doença no estado.
É importante lembrar que todas essas projeções, elas são projeções, elas têm um grau de imprecisão e que múltiplos fatores terão interferência entre o que nós projetamos e o que será a realidade. Mas, de qualquer forma, todas essas projeções que provêm de modelos matemáticos, elas aproximam, sim, do que é a realidade que nós estamos vivendo. Então, a cada semana, nós realizamos essas projeções e buscamos ter, pelo menos, um norte no direcionamento do combate da epidemia e da preparação de toda a rede de saúde. Mudando o assunto agora para a política, 7 dos 15 vereadores de Araxá trocaram de partido e as mudanças foram feitas de forma virtual na Justiça Eleitoral. As mudanças descritas em ordem alfabética. Carlos Roberto Rosa passou do Solidariedade para o PMN. Fabiano Santos Cunha era do Republicanos, agora PSD. A vereadora Fernanda Castelha Afonso deixou o PSL para o PMN. José Valdez da Silva saiu do PMB e filiou ao PROS. Luiz Carlos Bittencourt alterou o Podemos para PSL. O parlamentar Rubens Magela da Silva era do Republicanos e junta ao Cidadania. E Rafael Rios de Oliveira passa do Solidariedade também para a Cidadania. Os demais permanecem nos partidos. Adolfo Maurício da Silva e João Bosco Júnior, Avante. Alexandre Carneiro de Paula e César Romero da Silva, PL. Edson Gaspar de Souza, PTB. Farley Pereira de Aquino, Republicanos. Hudson Fiuza Lemos, PSL. E José dos Reis de Paula, PT. E os 33 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral têm até a meia-noite de hoje para atualizar a lista de filiados por meio do sistema de filiação partidária. O procedimento é um dos requisitos para a obtenção dos registros de candidaturas a cargos eletivos. E a gente encerra por aqui. Outras notícias a qualquer momento no nosso portal diário sintonia.com.br. Assista agora Café Sintonia. Uma boa noite para você, obrigado pela companhia e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Auto Posto 2000. Escolha qualidade e abasteça confiança. Em que ano começou a construção da Igreja Matriz de São Domingos? Letra A, 1958. Letra B, 1917. Ou letra C, 1940. A resposta certa é a opção B, 1917. O lançamento da pedra fundamental ocorreu em 1917, quando foram iniciadas as obras de construção da Igreja Matriz de São Domingos, depois paralisadas temporariamente e retomadas em 1924. Café Sintonia. Curiosidades. Auto Posto 2000. Escolha qualidade e abasteça confiança.